Vocês já ouviram aquele termo, você parece filho de chocadeira? Já, né? O que significa ser filho de chocadeira? Como é que é? Desgarrado, perfeito. Vou pegar o desgarrado seu para exatamente fazer essa introdução. Eu vou tentar fazê-la de uma forma bem tranquila para que a gente possa explodir esse conhecimento, tá? Vocês percebem que, independentemente de ser chocadeiro ou não, cada um tem uma família, pai, mãe, e dentro de casa, desde criança, a gente desenvolve uma cultura familiar que traz para o meio da gente, a gente está ali naquele meio, traz alguns costumes, traz alguns hábitos cotidianos. A gente estava falando ali fora agora, né? Você estava falando, eu estava lembrando da palavra. E essas rotinas meio que às vezes levam a gente para um determinado caminho. Só que o caminho que é definido, ou para qual a gente está exposto ali dentro daquela família, forma, ou até mesmo usa como se fosse uma forma, né? Deixa a gente meio ali dentro de um determinado formato, em que isso faz com que a nossa forma de pensar fique meio que enjaulada dentro dessa forma, tá? Não sei se vocês já perceberam que cada um, hoje, que já conhece a Cristo, teve libertação, teve liberdade, teve o amor dele, carrega o amor dele, olha para trás e às vezes a gente dá risada, né? Eu viro e mexo, tô assim, quieto, de repente começa a dar risada, porque vem pensamentos, né? Lá de trás, quando eu era católico, e isso daí até mexe bastante comigo e a gente acaba se expondo, né? A gente acaba se revelando ali naquele determinado momento. Mas essa forma, ela existe e ela foi desenvolvida por conta de um ambiente. Só que quando a gente vem para a palavra, a gente, felizmente, quem se sensibiliza com a palavra, se transforma. Então, o tema é exatamente esse. Para falar de Romanos 12:2, nós temos de nos sentir totalmente transformados. Ou seja, a revolução, ou essa quebra de paradigmas, ou essa evolução de rotinas e cotidianos, ela acontece pela mente, ok? Agora, essa forma ou essa forma de lidar faz com que a gente acaba se definindo. A gente acaba assumindo uma determinada postura, só que essa postura, às vezes, ela é adequada e às vezes ela não é adequada. Por que eu digo isso? Porque não é só o hábito, ou o cotidiano, ou a rotina que nos define. É a nossa mente e as nossas ações, perfeito, as nossas atitudes. E isso leva a gente para esse segundo slide, irmãos. Olha lá, a transformação cristã nunca começa nas ações. Observa que as ações estão vindo aqui, né? Está mais ou menos nesse meio do caminho aqui. Mas observem que o pensamento determina, ou seja, ele define as suas decisões. Eu com a minha esposa, quando a gente conversa bastante sobre a palavra, quase que o dia inteiro, a gente sempre se depara com uma escolha, né? Que são as decisões. Geralmente a gente fala, verdade, nós temos dois caminhos, mas uma única escolha. E é exatamente esse pensamento que nos leva a tomar essa decisão, e é essa decisão que geram as nossas ações e as nossas atitudes. Mas veja bem, ela nunca começa nas ações, né? Porque essas ações nos determinam, nos definem o nosso destino. Mas observa que não começa aqui nas ações, ela começa antes, na nossa forma de pensar. Toda mudança duradoura passa primeiro pela renovação da forma de pensar. Se eu perguntar para vocês o que é renovação, alguém podia me dar um exemplo? Tornar novo. Oi? Tornar novo, perfeito, uma boa. Pode ser transformar, como lá no início. Pode ser reconstruir, mudança, perfeito. E o que significa pensar? Estou tentando construir, com bastante tranquilidade, o raciocínio para o estudo. O que é pensar? Esse é um pensamento. Você pensa, mas planejar. Isso.
Planejamento? Se... Hã? Analisar? Tá, vamos ver se eu vou ser um pouco mais específico. Se eu falar para vocês que pensar é raciocinar, envolve tudo isso que vocês disseram? Envolve, né? Se eu falar para vocês que pensar é refletir, de reflexão. Então, quando a gente olha que toda mudança passa pela renovação da nossa forma de pensar, eu posso falar que eu vou construir uma reflexão, ou eu vou transformar um pensamento. É esse que é o objetivo nosso. Agora, o que é interessante disso é essa palavra aqui, ó. Você percebe que renovação está grifado e pensar está grifado? Mas a hora que eu vi esse slide, eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui. Eu li 2 ou 3 vezes e eu me deparei com esse duradouro. Se você quiser transformar a sua forma de pensar de uma forma duradoura, você precisa fazer o quê? Tomar decisões. Só que antes das decisões, como a gente está falando, começa pelo pensamento. A gente precisa adotar um momento muito sério de reflexão, irmãos. E é exatamente isso que eu falei para vocês da seriedade dessa aula. A gente não quer conduzir nada, mas a gente quer simplesmente fazer com que vocês despertem o hábito de refletir. Porque a reflexão nos ajuda no principal processo de decisão nosso que vai determinar o nosso destino. Vocês entendem? Então, refletir não é simplesmente parar e ficar olhando para o céu, né, procurando. O pessoal fala, caçando anjo. Eu tinha professor na escola que, quando dava aula, ele fazia assim e ficava caçando anjo. Ficava falando e ficava caçando anjo, né? A gente chamava ele de caça-anjo. Não é refletir, não é isso. Refletir efetivamente é você parar e meditar. E a gente tem uma ferramenta fabulosa para a gente fazer isso, né, irmãos? Qual que é? A Bíblia, a palavra. Mas vamos lá. Opa, perdão. Só para a gente exemplificar um pouquinho, dá uma migrada lá para o século I, na época de Jesus Cristo. Lá no século I existia um peso, né? Quando Paulo escreveu "Não se conforme com este século", ele falava da Roma antiga. Aceitar a cultura da época significava, veja bem, aceitar significava cultuar o imperador como um deus. Aceitar a morte como um entretenimento. E lá no Coliseu, aquelas brigas, as bestas feras, os gladiadores, um matando o outro, né? Entretenimento bom, né, Daniel? MMA, FFF, não sei das quantas, né? Mas eu vou chegar lá. Viver sob uma moralidade corrompida. Porque veja bem, olha o que o hábito ou o costume faz conosco. Nos permite não ser diferentes. Porque se você fugisse disso, você estava arriscando a própria vida. Aí, de repente, a gente olha, quem foi que escreveu, né? Paulo escreveu esse título, né? Romanos 12:2, a carta de Romanos, ela é fabulosa. Dá outra aula, viu, sobre a carta de Romanos, para chegar em 12:2, dá uma outra aula sobre esse assunto de reflexão, né? Mas o que é importante aqui é que se a gente sai lá daquele século I e vem para o século agora, quais são os deuses que a gente anda cultuando? Um assim perigoso, né? Vários, né? Mas um perigoso chamado Mamon, né? Dinheiro é bom, mas você não deve tê-lo como o princípio, né? Que é o dinheiro, certo? Agora, além desses deuses aqui, o que a gente tem de entretenimento hoje que causa essa nossa morte, a morte espiritual? Hã? Isso. Copa do Mundo também cabe, não cabe? A gente estava ali agora, nós estávamos falando disso, inclusive. Copa do Mundo. O que leva a gente a morrer espiritualmente? A gente dedica tempo a essas distrações. E lá naquela época, se você não tivesse o entretenimento, tanto é que era a política que falava do pão e circo, né? Quem que nunca ouviu falar dessa política do pão e circo? Era exatamente isso, a pessoa se alimentava para se divertir. Ou seja, não tinha fundamento nenhum em termos de espírito. Essa é a meditação que eu estou tentando mostrar para vocês aqui nesse slide. E aí que vem o negócio. Sempre quando a gente cultua ou pratica outros deuses, ou a gente se entretém demais, como o nosso anjo da igreja fala, o pastor André, quem perde tempo na vida, perde tempo com Deus. Perde.
Percebe que é uma condição de perde-perde. Não é uma condição de perde-ganha, de ganha-ganha, é uma condição de perde-perde. A gente acaba se deixando levar pela moral. E o que é a moral? Às vezes ela tem origem na onde? Ela tem origem naquilo que a gente fala, dos costumes, dos hábitos, mas nós estamos aqui falando o quê? Para a gente meditar, refletir que nós precisamos romper com isso. Certo? Então vamos lá. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão me entendendo? Porque agora a gente vai começar a desenvolver. Agora a gente vai começar a desenvolver o raciocínio, tá? Nesse desenvolvimento, a gente precisa entender que hábitos e costumes nos levam a gente ou nos induz a um certo conformismo. A gente acaba se conformando com as coisas. Mas, na verdade, o que a gente está propondo aqui não é conforma, é transforma. Aleluia? Então vamos lá. Olha que bacana o resumo desse slide. Conformar-se com vou ler diferente, com a forma do mundo. O que é? É adaptar-se ao padrão, é pensar no automático, é viver refém da cultura. Ou seja, você acaba sendo prisioneiro. Você percebe que ali eu posso trocar por uma palavra? Prisioneiro. Prisioneiro do quê? De padrão, de pensamento e de cultura. Agora, olha se você se transforma, que é a proposta dessa reunião. Olha qual que é a forma do reino. Veja bem, eu falei forma do mundo e agora eu estou falando forma do reino. Por quê? Porque nós temos que nos transformar. Formar, não formar, transformar. E aí quando você se transforma, você se liberta dessa prisão. E olha de que forma? Você tem uma nova mentalidade. Você pensa segundo quem? Quando Deus. E Deus fala por nós por meio da... E o que nós temos na mão? O que você tem na mão, meu irmão? Ah, glória a Deus, ele tem uma palavra na mão aqui, irmãos. E olha só o que é mais importante quando a gente sai da forma do mundo. A gente vive com propósito. E é esse o objetivo nosso, é colocar esse propósito na frente. Qual é o propósito único que Jesus Cristo falou para nós fazermos? Qual foi a missão de Jesus Cristo quando ele desceu à Terra? Salvar o mundo, isso, mas ele falou o quê? Eu vim para curar e salvar aquele que se havia perdido. Esse é o nosso propósito como cristão. É ir pregar a palavra, sim, é ir atrás do perdido. Nós viemos de Uber, eu e minha esposa agora, e minha esposa veio ela era uma mulher que estava na direção, e minha esposa veio. E veio falando. Vamos ver o que acontece, né? Porque ela é Uber, quem sabe um dia ela dá uma entradinha aqui, né? Exatamente para isso. Qual que é o nosso propósito? Nós não podemos nos abdicar desse propósito. É colocar ele efetivamente em prática. É isso que nós queremos. Agora, observem só. Vocês veem como os slides são interessantes, né? Lá eu tenho a forma do mundo e aqui eu tenho a forma do reino. Olha o que tem aqui no meio grifado. Que nem se diz em política, quem era do PSDB ficava sempre em cima do... Tem como ficar neutro nessa situação, ficar parado em cima do muro sem pender para um lado ou para o outro? Não, né? Ou seja, não existe neutralidade. Todos estamos sendo moldados por algo. Só que eu gostaria que vocês percebessem assim, ó, façam assim comigo. Nós somos formados por três essências. Nós somos espírito, alma e corpo. Faz assim comigo. Espírito, alma e corpo. Põe na horizontal agora. Isso. Espírito, alma e corpo. Então tá jóia. Corpo, percebe que o corpo está para baixo? Olha, pode olhar na mão de vocês, não precisa olhar para mim não, mas observe só. Corpo não está para baixo? Está mais perto de onde? Da terra. Isso. E o espírito não está no ponto mais alto? O espírito vem de onde? Isso, vem de Deus. E onde nós estamos, irmãos? Isso, nós estamos aqui no meio, a alma nossa. Aí vem uma pergunta, o que é a alma? O que é a nossa alma? Hã? Como é que é? Essência, perfeito, a essência. Essa essência transformada no nosso dia a dia, eu posso resumi-la, que é a nossa forma de pensar e a nosso coração. Presta atenção aqui. Então, se eu tenho, como eu falei na aula passada, um filtro e eu tenho um armazém, o que eu ando guardando daquilo que eu recebo?
discutindo sempre com a minha esposa também. Nós temos 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, mas nós temos uma... Isso. Só que você percebe que você recebe muito. Por 2 olhos, por 2 ouvidos, e isso passa num filtro. Aí se esse filtro tem uma malha muito larga, o que desce para o almoxarifado? O que desce para o almoxarifado? Hã? Isso. E a boca fala? Opa, você está deixando passar tudo? Hã? É para isso que a gente está estudando aqui, não? Observa a posição desses 3 dedos. Se a tua alma está de acordo com o conformar-se, você percebe que ela está descendo, ela está mais próximo da terra, está mais próximo do pó, está mais próximo da carne. Como é que você reage quando você está mais próximo da carne? Com paz, com paciência, com bondade, com a ideia. Tem mais. Depois a gente vai chegar também de novo no fruto do Espírito. Aguenta lá, tá? Mas a hora que você pega e sai, você se dá de frente com uma situação antagônica, que vai fazer com que você ire. Né? Aí Tiago fala no capítulo 1 dele, seja, como é que fala? Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Pega esse conceito de Tiago. Então nós não vamos irar. Vocês já começam a migrar. Cadê o dedinho de vocês? Eu não estou vendo vocês com o dedinho. Ah, obrigado. Então, vocês começam a migrar. Coloca assim, mais próximo aqui do anelar. Isso, aí. Vamos lá, você não está irando mais. O que acontece? Você começa a migrar, ó. E aí você usa exatamente aquilo que a palavra nos ensina. Coloca tudo nas mãos de Deus. Olha o que acontece, você vai subindo em espírito. E aí você começa a tomar as melhores decisões. Mas qual é a parte da nossa alma que faz com que a gente saia do baixo e procure o alto? Hã? A mente. Porque a Bíblia fala que o nosso coração é o quê? Rixoso, enganoso. Então é por meio da transformação da nossa mente que a gente consegue sair do nível inferior e buscar as hostes celestiais. Aleluia? Então vamos lá. Vamos mais um pouquinho para frente. Vocês percebem aqui que tem uma palavra chamada algo, né? O que é esse algo? Vamos pensar? Influências? Sim. Vamos pensar um pouquinho? Olha que pergunta interessante. Agora uma perguntinha de café. Vou deixar vocês pensarem. Se a sua mente fosse o feed de uma rede social agora, qual algoritmo estaria ditando o que aparece para você? Você estaria com medo? Você estaria pensando em consumir? Você estaria gerando ansiedade? Ou você estaria buscando a palavra de Deus? Essa é a ideia. Pausa para pensar. Pergunta, já que ninguém perguntou, o que é feed de rede social? O que é feed de rede social? Alguém sabe me explicar? Porque até eu tive de buscar o que é isso, tá? Porque eu não sabia. Hã? Você não sabia? Não sabia. Eu fui buscar. A tela? Então tá jóia. Isso, mas pera lá. O feed, eu entendi, viu? Me permita mostrar o meu entendimento. Vou dar um passinho para trás. Qual que é? O feed, na verdade, vem do inglês. E o que significa feed em inglês? É um verbo. Significa alimentar. Ou seja, a alimentação do feed, se a sua mente alimenta o seu feed ali, ou seja, a sua postagem, na verdade o feed é aquilo que você coloca repetidamente, aquilo que você atualiza nas redes sociais. Isso, você acaba se revelando. Só que, por que eu falo, né, que eu tive de ir atrás, viu, Camila? Porque eu só tenho LinkedIn. Eu só tenho LinkedIn, eu não tenho nada mais a não ser o LinkedIn. E eu estou sentindo o LinkedIn, segundo o que algumas pessoas falam, que está se tornando um Facebook, para vocês terem uma ideia. Mas é exatamente por conta disso, porque eu não queria ficar me mostrando lá. Assim como eu não queria que os outros ficassem me vendo. Só que eu vou ter que abrir um Instagram logo. Não porque eu quero, mas por conta de necessidade. Mas a necessidade é de quem? É minha? É ele que quer. Então, eu que estou relutando, eu estou errado. Eu tenho que mudar a minha mente. Eu vou dar alguns exemplos. Sim.
Por isso que eu preciso mudar a minha mente. Vocês estão entendendo? Então tá joia. Só que tem um detalhe, né? Uma das coisas que me chama muita atenção quando a gente fala de rede social é aquilo que a gente ouve, né? Uma outra palavra em inglês chamada influencers. Você já ouviu falar dos influencers? Qual que é a tradução de influencers? Hã? Influenciador. Tipo aqueles que ficam no toque-toque, né? Fazendo dancinha, né? Assim que a gente vê. Você se deixa... Seu feed social se alimenta por esses influencers? Vocês conseguem entender por que eu não gosto de rede social? Porque me toma tempo. Eu caio naquilo que nós falamos antes sobre entretenimento. Hã? Você usar o seu feed, né? Se alimentar Eu sei. de coisas boas, você não precisa... Na sua tela nem passa essas dancinhas, esses negócios. Então depende muito do que a gente alimenta. É o feedback. Para mim é um estudo, muitas vezes. Sim. E é por isso que eu vou abrir meu Instagram. Porque eu vou não receber isso. Vai ser filtrado. O algoritmo é como se fosse a nossa mente, vai filtrar antes de chegar nos meus olhos. Então eu vou ter que ser mais criterioso com os meus olhos e com o que eu vou ouvir no feed, para que eu possa depositar no meu coração aquilo que efetivamente vem de Deus. Estão entendendo? Estão comigo? Então vamos adiante. Quando a gente fala de transformação, de não se conformar com a condição do mundo, a gente, no final das contas, precisa estar, como eu disse, precisamos trabalhar a nossa mente. E não tem nada mais bonito na natureza do que esse slide aqui, ó. Eu fui tentar entender isso aqui, ó. Metamorfose. É como os gregos pronunciam, porque esse metamorfose é uma palavra grega. E o que é metaformose? É trocar a forma. E olha que bacana. Eu vou dar um exemplo da minha vida secular, tá? Antes da lagarta tem o ovo, tá? Eu gostaria que vocês guardassem. Então nós temos 4 fases básicas quando a gente fala de metamorfose dentro desse exemplo natural. Nós temos o ovo, a lagarta, o casulo e a borboleta ou a mariposa. Vou misturar as conversas. Vocês sabem qual que é a diferença entre borboleta e mariposa? Sabem, né? A borboleta faz assim com a asa, ó, quando ela está parada. A mariposa deita a asa e fica com ela parada. Sabia, não? Então a mariposa fica com a asa parada e a borboleta parada fica assim com a asa. Ela fica massageando ali, fica se exercitando, tá? Mas vamos lá. Observa aqui o que esse slide quer trazer. A lagarta é a forma original, é a forma como a gente veio de família, como a gente veio formando ao longo da nossa vida, certo? Você nasceu de um ovo e aí você virou lagarta. Então a lagarta é essa forma original. Só que quando você se dá de frente com a palavra, o que acontece? Você é desafiado pela palavra. E ela te exige o quê? Uma transformação. E como que a natureza faz isso só para vocês entenderem, chama família dos lepidópteros, tá? O que ela faz no lepidóptero? Ela se encasula. Ela fica dentro de um formatinho. Só ela, que a gente está chamando de processo interno. A transformação, irmãos, é um processo interno. E já já nós vamos explicar o porquê que tem que ser um processo interno, tá? Para que depois você vire uma borboleta. E a borboleta é o quê? É a tua nova natureza, diferente daquela natureza original. Então tá joia. Falei para vocês que eu ia falar algo da minha vida secular. Eu sou engenheiro agrônomo, trabalho com gestão de agronegócio e muito focado na área de cana-de-açúcar, tá? E nós temos uma praga desde sempre chamada broca da cana. Para quem quer saber, o nome científico dela é Diatreia saccharis. Então, só para vocês entenderem, tá? Gostaria que vocês guardassem agora. Me ajuda a fazer conta, hein? Preciso que vocês me ajudem a fazer conta. O ovo dura de 4 a 9 dias. A fase ovo dura de 4 a 9 dias. A fase de lagarta dura entre 40 e 60 dias. 40 e 60. O casulo, de 9 a 14. E a borboleta, o adulto, que vai fazer a oviposição, que vai botar ovo de novo para uma nova geração, dura de 8 a 15 dias. Então, se a gente somar aqui, alguém somou ou não? Não, não é isso, eu sabia. Mas eu já fiz a conta aqui, já fiquei preparado.
A gente tem um ciclo de vida entre ovo e adulto, entre natureza antiga e natureza nova criatura. Nós temos uma fase entre 60 e 98 dias. Se eu pedir para vocês trocarem dias por anos, olha só, o ser humano tem de 4 a 9 anos na fase de ovo. O que a fase de ovo faz? Praticamente nada. Brinca, né? Você tem um menino de 7, a gente estava conversando ali fora. Certo? Mas olha só a lagarta. A lagarta, qual que é a fase da lagarta? A forma original é aquela que come, e ela come muito. E é ela que é a praga principal da cana. Ela destrói a cana, não só em produção de cana, mas na qualidade da cana que vai virar açúcar e álcool. Então você imagina se ela fica de 40 a 60 anos comendo. Então vamos lá, nós nascemos, perdemos 10. Aí nós ficamos de 40 a 50, de 40 a 60 a 50. Então 10 mais 50 com 60 anos. Para a gente começar a se transformar, e aí a gente demora uma semana, que uma semana seriam 7 anos, 10 anos, para se transformar, para depois viver mais 7 ou 15 anos para você produzir. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vou falar por mim, então. Vou falar por mim. Eu me converti aqui na igreja há 7 anos atrás. Julho, agora mês que vem, dia 28 de julho, fazem 7 anos que nós fomos batizados, eu e minha esposa. Batizamos no mesmo batismo, no mesmo momento. Nós tínhamos lá atrás 53 anos de idade. 52, para ser mais preciso. Eu precisei de 52 anos, entre ovo e lagarta, comilão daquilo que o mundo me oferecia, para eu entrar no casulo. E eu ainda não me tornei uma borboleta. Eu continuo me renovando. Eu continuo em reforma. E uma das formas que estão me levando, né, um dos momentos que estão me levando para eu virar uma borboleta, porque eu falo que eu vou viver até 150 anos, né? Então, nessa brincadeira aqui de borboleta, eu vou ter uma fase muito grande se eu olhar para a minha amiga broca da cana. Você entendeu? Mas entenda o que eu vou dizer para vocês. Eu estou me sentindo querendo sair do casulo. Você sabe qual que é a fase mais difícil da broca de cana? Sair do casulo. Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando a minha forma? Hã? Isso! Obrigado, Camila. Nós vamos chegar lá. Nós vamos falar especificamente sobre essa palavrinha chamada conformismo. Mas veja bem, enquanto a gente está aqui no casulo, tem uma outra palavra grega que se chama metanoia. Alguém já ouviu essa palavra? Sabe o que ela significa, né? Está escrito ali, né? É uma mudança de mente, é uma mudança de direção. Observa só, é uma mudança de mente com uma mudança de escolha. Qual é a direção que você vai assumir daqui para frente? Você deixou de ser passageiro do mundo para ser piloto da tua vida espiritual. Qual é a direção que você vai seguir? Hã? Entendam isso, que para que você assuma uma mudança de mentalidade, a verdadeira metanoia, com uma mudança de direção, uma das coisas que a gente aprende pela palavra é o quê? Perdão. É fácil perdoar, irmãos? Olha o que o slide traz para nós. O arrependimento bíblico não é apenas sentir culpa e chorar. Começou a ficar um pouquinho mais complicado, né? Na verdade é o quê? É dar um cavalo de pau mental e passar a pensar diferente. Você entende por que eu estou trazendo o perdão? Quem já perdoou? Como adorador agora eu estou falando. Como adorador. Em espírito e em verdade. Eu já fiz isso. Isso. Mas eu continuo no teu time também. Eu continuo aprendendo. Não aprendi ainda não. Eu não sei tudo isso também não. Mas entendam isso, ó, que é como se fosse o esparadrapo aqui desse slide, né? Lá. Quando a mente muda, então aprendamos a perdoar, irmãos. É mais fácil viver sem esse jugo. Aliás, Jesus Cristo falou
Que ele troca o jugo dele pelo nosso, porque o jugo dele é leve. Não é? Não tá joia. Agora, o que é interessante, né, nessa história é que eu provoquei agora a vocês. A gente é líder de célula, a gente também tem supervisão de célula, a gente conduz, e eu sempre falo para todos os nossos participantes, né? A vida nossa, ela é simples. É simples. Seguir a palavra de Deus. Isso, é fácil, Marie? É fácil? É simples, não é? Mas é fácil? Isso, porque não é fácil. Por que não é fácil, irmãos? É a essência desses estudos, porque o problema está aqui. O casulo é uma mudança interna. É por isso que não é fácil. Porque você precisando virar uma borboleta. Eu ainda continuo na fase de casulo. Deixe me reforçar isso com vocês. Continuo na fase de casulo. Mas olha que interessante, para a gente depois migrar, voltar lá para trás, lá para o século I de novo, para a gente ver o que é cavalo de pau em grego. Ó, não é nem na época dos romanos. É pouquinho antes, no Império Grego. Cavalo de pau grego. O que é cavalo de pau grego? É uma curiosidade militar. Na Grécia Antiga, o termo metanoia, cavalo de pau também pode ser interpretado como metanoia. Metanoia era usado nos quartéis gregos. Quando um batalhão marchava na direção errada para uma emboscada, o comandante gritava: metanoia! O que significa metanoia lá no militarismo grego? Olha lá, significava meia volta imediata. Eu estou na sua frente, irmã? Não, porque eu estou andando para lá e para cá. Mas você percebe, uma meia volta imediata é exatamente essa mudança de rota drástica que Deus nos pede. Vocês entendem por que a vida é simples, mas ela não é fácil? O comandante falava metanoia. E a gente? Quem que é o nosso comandante, irmãos? Jesus. Jesus está falando para nós agora. Metanoia. E aí, como é que a gente reage? Isso, e essa meia volta, volver é onde que acontece? Por isso que eu disse para vocês que eu continuo no casulo, porque a vida é simples, mas ela continua um pouquinho difícil. Não digo difícil, não fácil, tá? Entendam isso, olha só o porquê que é importante a gente entender a mente da gente e aceitar o comando do nosso comandante Jesus Cristo. Por quê? Porque o mundo, a forma do mundo, distorce os nossos pensamentos. Onde que é a jaula dos nossos pensamentos? Na onde? Na mente, exatamente. A jaula dos nossos pensamentos está na mente. E geralmente quando o mundo, traz, e a Bíblia fala que o inimigo nos lança dardos inflamados contra quem? Contra o nosso coração? Para onde que ele direciona? Na mente. E olha o que ele faz na mente. Veja bem, cruéis. Por isso que eu falei para vocês, a conversa aqui é séria. Eu estou tentando minimizar um pouquinho aqui com algumas brincadeiras, alguma coisa, mas a conversa é séria, porque a seta do inimigo, ela é cruel. Ela quer te derrubar. Hã? Não afaga não. Não afaga não? Então vamos lá. E olha o que ela faz. Então tá bom, não vou afagar. O que a tua mente faz lá embaixo? Ó, o 3, ó. O que ela faz? O que é fortaleza mental? Você está enclausurado num processo interno e as paredes se levantam. As paredes se levantam. A fortaleza surge e te mantém refém, cativo, encasulado. Para a gente lembrar da borboleta. Encasulado, tá? Agora, essa fortaleza levantada e você ali dentro faz com que você enxergue o lado de fora? Não, porque você fica limitado exatamente pela fortaleza mental que te foi criada. E aí faz com que você se afaste da... Então tá joia. Jesus Cristo falou que ele era o caminho,
Quem que é a verdade, irmãos? Se você cria fortaleza porque o demônio te colocou dúvidas cruéis, distorcendo o seu pensamento, você está longe de quem? Não vou amaciar mesmo não agora, tá? Por quê? Porque a principal causa dos infortúnios que nós temos em nossas vidas é porque a gente se distancia de Deus. Vocês têm o hábito de orar logo quando vocês acordam? Tem um livro maravilhoso que se chama Bom Dia, Espírito Santo. Alguém levanta falando Bom Dia, Espírito Santo? Vocês oram constantemente? Agora o problema da fortaleza de se afastar da verdade. Quando vocês estão envolvidos em algo que demanda alguma decisão, vocês consultam o Senhor primeiro? É para refletir. Certo? A gente consulta, a gente tem essa consulta. Café de novo. Se você pudesse selecionar e deletar, apagar uma única mentira que o mundo te ensinou a acreditar sobre você mesmo, qual seria? Pense, analise. Vocês percebem a importância disso? É simples, uma pergunta aleatória. Por isso que eu não vou amaciar. A gente consulta Jesus Cristo em cima das nossas dúvidas. Qual foi a mentira, então, que você precisa arrancar do teu coração, arrancar da sua mente, que foi inventada por Satanás? Pensem, analise. Eu tenho mais uns 20 minutos, vocês podem ficar 15 minutos pensando. Não, vou correr, senão não dá tempo. Agora, vamos voltar para esse entendimento que a gente está quase que caminhando para o fim, tá? Olha o que a gente precisa entender para que a gente possa consultar a Jesus e ficar efetivamente lidando com as circunstâncias desse mundo. Nós precisamos colocar a nossa mente numa nova engrenagem. Está chamando lá, de engrenagem de renovação. E olha como é que ela começa. Ela começa com... Por que começa com o Espírito Santo? Isso, ele é o motor da nossa vida. Jesus Cristo, quando subiu ao Pai, falou que ele ia fazer o que conosco? Que ele ia nos enviar quem? Para quê? O Consolador. Então, o nosso Consolador, na verdade, é o nosso motor. Só que esse motor, por culpa nossa, entendam isso, por conta da nossa mente, a gente às vezes fraqueja. E aí a gente precisa do quê? De comunhão com quem? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos comungando da palavra, irmãos. Nós estamos trazendo circunstâncias, situações no nosso dia a dia, por meio da palavra, para nós podermos comungar as nossas experiências. E está aqui, nós precisamos de apoio para fazer esse motor reacender. O Keila, me ajuda, foi o pastor Clodovaldo que falou, né, que a gente é uma brasa, né? Ou não? Foi? A gente é uma brasa ali numa fogueira. Se você pega a brasa e você afasta da origem do fogo, o que acontece com aquela brasa? Ela está incandescente, ela está vermelha, não está? Mas o que acontece? Ela apaga, não apaga? Você sabe por que a gente precisa da rede de comunhão? Porque se a gente percebe que esse irmão, essa brasa apagada, se você trouxer ela para a chama, o que acontece com ela? Ela reacende. Então é por isso que nós precisamos da rede. Obrigado, viu, Keila? Porque eu fiquei na dúvida quem tinha falado para a gente. E essa rede de comunhão, essa rede de apoio, ela tem uma direção, gente. Qual que é a direção que a gente tem lá? É a história do GPS, ó. O GPS fala para onde a gente vai. A comunhão que é aqui dentro da igreja, aqui dentro dessa escola, aqui dentro desse ambiente com quem você convive, que é cristão, é quem? É a palavra. A gente fala da palavra. Constantemente a gente fala da palavra. E é por isso que a gente precisa, porque a gente se renova. E a gente se renova, o motor pega fogo de novo. O Espírito Santo reacende em nós. E agora, para a gente voltar e retroalimentar, percebe que é uma engrenagem, certo? Essa engrenagem está girando. Olha só, se a gente tem o poder da palavra comungado com os irmãos, a gente tem uma conexão fabulosa. Aí agora a conexão ela é individual. Percebe? O Espírito Santo está em cada um de nós. Somos templo do Espírito Santo. Então nós estamos individuais. Percebe que a gente precisa partir para o coletivo. Seguir de forma coletiva para voltar no indivíduo. Por que eu falei disso? Porque o casulo é uma transformação interna.
É por isso que a gente precisa usar essa engrenagem. A gente precisa saber usar, ou saber interpelar nós, irmãos, com a palavra, para a gente continuar vivendo esse processo. Alguém quer virar borboleta? Alguém quer virar borboleta? Eu quero também. Então vamos lá, para a gente começar a enxergar o fim. Pois não? Nesse contexto, lá no começo, quando a gente foge da verdade, então existe um conceito hoje, dentro desse assunto, as pessoas que se afastam da igreja e perdem todo esse contexto, porque ele começa individualmente, vou servir Deus na minha casa, vou buscar a Deus. Então, eu acho que não funciona, porque dentro desse contexto ele não vai funcionar. O senhor trouxe uma posição muito clara, né? O pastor André fala muito disso nos cultos. Você pode observar. Porque se você se remete para fora, no fundo, você está se afastando de Jesus Cristo, você está se afastando do Espírito Santo. Só que veja bem, o Espírito Santo está em vocês, está em cada um de nós. E aí entra a história de você ter fé e de você ter identidade, que nós falamos na aula passada, entre fé e identidade. Qual que é a diferença? Lembra que eu falei do livro do Dale Mestre lá, e Davi percebeu que era rei? Fé é você acreditar que Deus faz. Identidade é Deus fazer por seu intermédio, pelas suas ações. Olha de novo a gente voltando lá atrás. Percebe como está tudo interligado? Obrigado, porque é exatamente isso. Tá? E é interessante por quê? Porque a gente está, que nem eu falei, falo de mim, que eu ainda continuo no casulo, eu continuo no processo, eu estou transformando a minha mente. Eu tenho certeza que eu não estou sozinho. Todos nós, Marissa. Agora, olha que bacana o próximo slide. Hã? Hã? Isso. Todo mundo faz, não faz? Quem que é o principal inimigo nosso? Hã? Hã? Nós mesmos, porque a gente acaba conformando. A gente entra num conformismo. E eu vou chegar daqui a pouco na onde eu queria, tá? Mas olha só, conformar-se ou na forma do mundo é aceitar padrões errados, viver no piloto automático, adaptar-se à cultura sem... Opa! Por que o inimigo atua na nossa mente, coloca dúvidas cruéis na nossa mente e a gente não questiona? A gente não leva para Jesus. Não usa o Espírito Santo para falar com Deus. Não ora a Deus a respeito de cada dúvida cruel que é incutida na nossa cabeça. Né? Porque, olha só, o mundo tenta formatar. Que mundo é esse? É um mundo onde jaz o... É por isso que é fácil dele mirar a gente, né? Tem um outro livro que eu gosto muito também, que é Entrevista com o Diabo, alguma coisa assim, em que o Napoleão Hill pergunta para o diabo, né? O que você faz com nós, né? Com os seres humanos aqui? Eu só coloco um medinho. Eu só coloco um medinho, ele fala. A resposta do diabo para ele. Eu só coloco um medinho. E o medo te leva a quê? A dúvida. Por isso que as dúvidas são cruéis. Porque depende do tamanho do seu medinho. E é isso que ele faz. E ele coloca esse medinho onde? No nosso coração? Gente, para mim, a mente é o verdadeiro filtro da nossa vida. Se ele for de malha bem estreita, aquilo que é ruim não passa. Porque a porta nossa é estreita. O caminho nosso é estreito, não é largo. Então a mente de filtro apertado, de malha estreita, só faz passar o quê? O que tem depois da porta estreita? É isso que a gente precisa depositar no nosso coração. Depois da porta estreita tem o reino de Deus. E é lá que nós queremos viver, ou não? Tem alguém? Sim, obrigado. Sim, exatamente. Hã? Aleluia. E aí que vem a verdadeira função do nosso filtro. O nosso filtro é o filtro da clareza. É o filtro da dúvida? É o filtro da escuridão? Não, é um filtro nosso qual que é, irmãos? É o filtro da clareza. Parte do texto de Romanos 12, 2
Eu vou ler todo ele depois no finalzinho, tá? Mas parte do texto de Romanos 12:12 diz que a renovação nos faz experimentar a vontade de Deus, que é Boa, agradável e perfeita. perfeito. Olha lá. Ó. Então quer dizer que quem tem a mente renovada distingue a verdade do engano. O inimigo põe o que na nossa mente? Mentiras, dúvidas, enganos, sofismas, né? Palavra requintada, sofismas. Mas olha lá, quem tem a mente renovada sabe separar isso da verdade. Se você se guia pela verdade, e onde que está a palavra? Onde é que está a verdade? Ah, eu já cutuquei, eu dei a resposta, não vale. Esquece essa, não vale. Mas veja bem, quando a gente está na verdade, fica mais fácil de tomar decisão, gente. Ou não é? Eu sempre brinco com o pessoal, né? Por que que você almoça, janta, toma café da manhã todo dia? Hã? Vai ficar assim. É, porque é simples, mas não é fácil. Você sabe por que que a gente come todo dia? Porque a gente tem fome. É só por conta disso. Quem tem fome da palavra, na mesma tanto que tem fome de alimento? Ah, é nisso. Quando você está se alimentando da palavra, dentro do caminho da verdade e da vida, as decisões são mais rápidas, são mais ligeiras, são mais fáceis de serem tomadas. Porque você começa a ter o quê? Clareza do mundo? Não. A gente passa a ter clareza em espírito. Dedinho de novo. Dedinho de novo. Você estava aqui e nós estamos explorando agora subir o nível. A clareza é de ordem espiritual. Agora eu vou falar aquilo que eu tinha bambeado. Olha que bacana. Quem que precisa renovar a mente, né? Olha exemplos aí, uma galeria de mentes transformadas. Olha só, galeria, hein? Nós não estamos sozinhos, mesmo porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso. Quem foi Pedro? Pedro é mais ou menos como eu, assim, né? De temperamento meio sanguíneo, meio tratorzão, né? Olha lá, ó. Eu sou desse jeito, por isso que eu continuo no meu casulo. Impulsivo, mas eu preciso ter firmeza. Eu sou que nem Pedro, tá? Tenho o mesmo temperamento de Pedro. Agora você vê Paulo, que tem o temperamento mais colérico, né? Olha só, ele era perseguidor, ele era matador de cristãos. E ele virou o quê? Ele virou um apóstolo. Ele virou um dos principais, não digo que seja o principal, mas foi o que mais escreveu cartas ou epístolas mencionando a transformação dele e a vida com Jesus Cristo, tá? Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu, que era defraudador, né? E por que fala assim? Por que ele passou a ser doador generoso? Porque quando ele recebeu Jesus, né? Jesus falou, não, convém que eu vá à sua casa hoje. Ele falou assim, se eu houver defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E a minha riqueza eu ainda vou dividir com os pobres. Ele passou de explorador, de defraudador para um doador. Tá. E o filho pródigo? Quem já foi rebelde? Nós falamos, acho que um pouquinho disso na aula passada, né? É muito de transformação de mente mesmo. Mas veja bem, ele precisou sofrer tudo o que ele sofreu. Querer comer a comida dos porcos porque ele não tinha como se alimentar. Foi quando ele se restaurou. Ele descobriu a verdade. Por quê? Porque até os funcionários do pai dele, na casa do pai, tinham o quê? Comida e abrigo. Quantos de nós já rodamos o mundo, nos tornamos rebeldes com situações, e aí bateu ou ainda continua batendo aquela vontade. Na casa do meu pai é onde eu tenho firmeza. É onde eu encontro o poder. Poder de novo. Bacana. Vocês entendem aqui que todas essas mentes transformadas, a regra é bem clara. Primeiro acontece o quê? Isso. E depois o que acontece? A vida segue a gente. Qual vida? A abundante. João 10:10. O inimigo veio, o ladrão, né, veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim e de que forma que é essa vida?
Então transforma a mente, irmão, muda a mente. Muda a mente para você ter essa vida abundante que Jesus Cristo falou já em João 10:10. Poxa, é difícil? Não é fácil, eu concordo com vocês, não é fácil. Pois não, por favor. Nós conversamos rapidinho ali agora, e da outra vez, da primeira vez. Uhum. Meu filho, vai Sim. entender. Eu tenho um filho mais velho, que ontem fez aniversário, né? Isso. E há 2 anos e meio, 2 anos atrás, nós tivemos um probleminha que ele me ofendeu, xingou os piores palavrões em razão de um comentário que uma terceira pessoa inventou. Eu sei, Deus sabe, só eu não respondi nada na época. Temos 2 anos e meio sem se falar. Por quê? Eu entrei no meu casulo, falei o quê? Falar com ele, para que ele me ofenda, porque eu tinha o receio de ele me destratar. Quando foi um tempo atrás, eu falei para o senhor ali, que a gente veio se conversando, também um pouco, Deus foi me tocando, minha filha falou, pai, fala com o Tato. Eu o chamei para ir em casa ontem comemorar o aniversário dele. Glória a Deus. Foi eu, meu menininho mais novo, ele, pizza ali e tal. Quando foi na hora de ir embora, meu menininho mais novo, vindo comigo, começou a chorar. Papai, eu amo o Tato. Eu falei, vai lá, fala que se ama. E ele foi lá e abraçou. E hoje de manhã eu mandei um áudio pro meu filho, mais de 7 minutos, dizendo tudo isso daí que está aí nessa palavra hoje aí. Filho, Glória a Deus. ele é católico, ele falou, você está afastado da igreja, você vive pelas suas próprias forças. Então, o que você está falando aí, professor, aconteceu comigo de ontem para hoje. E eu tinha entrado naquele casulo de não sofrer uma ofensa, um xingamento, que eu sei que até seria dentro da impulsividade dele, mas através de uma mentira que alguém jogou. Então eu tinha esse medo. Então, essa hora eu sei que é para mim hoje. Glória a Deus. Entendeu? Eu sei que é para mim, exatamente para mim. É você ver, né, como o inimigo, ele é cruel. Ele vai te xingar. Ele vai Mas aí o que ele faz? Ele faz você se fechar no seu casulo, levantando essas fortalezas espirituais, porque você não enxerga o que está do lado de fora. No fundo, ele está te tirando a verdade da frente, e a verdade é Jesus Cristo. Você percebe que a gente vai, roda, 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 e sempre a gente inicia em quem? Em Jesus Cristo, que é o modelo que nós devemos seguir, que nós devemos representar na Terra. Entende? Eu fico extremamente feliz. Olha só que Deus diz, né? A Bíblia diz que Ele une. O que Deus une? Vidas? Propósitos. Será que serve de propósito? Será que o testemunho dele serve de propósito para alguém aqui dentro? Seja filho, seja pai, seja mãe, seja amigo. De que vida abundante nós estamos falando? Dessa encasulada ou daquela de borboleta livre, mesmo parado, ainda se exercitando, fazendo movimento? Qual é a vida abundante que a gente quer? Ó, essa daqui não estava para o café, mas deixa essa terceira pergunta para o café também, tá? Para a gente caminhar, olha o que Romanos 12:2. Irmãos, antes da gente preparar essa aula, eu tinha meditado em todo o livro de Romanos, tá? Por isso que eu falei, Camila, que dá mais 1 ou 2 aulas a mais ainda quando a gente medita em Romanos, para chegar aqui em 12:2, tá? Só que Romanos, o livro de Romanos vai até o capítulo 16. Mas deixa isso para um outro momento. O que tem moldado os seus pensamentos hoje? Veja bem, nós estamos falando agora de um desafio. Por isso que eu falei que a conversa ia ser séria. É um desafio nosso diário. É todo dia, dentro do casulo. Indo para a borboleta, voltando para o casulo. Indo para a borboleta e voltando para o casulo. Se na natureza isso fosse possível, mas na nossa natureza cristã isso é possível. Então não se esqueçam que a gente precisa do casulo, tá? O que tem moldado os seus pensamentos hoje? Hoje. Já falamos a respeito também. Eu já entendi a respeito. Mas olha só, por que os seus pensamentos? Porque a sua mente está sendo renovada ou apenas conformada? Você percebe que existe uma dicotomia na conversa espiritual? Ou você é carne, ou você é espírito? De que lado vocês querem estar? Do nível inferior ou do nível superior? Então tá aqui, ó. A sua mente precisa estar renovada para que esteja no nível superior. Agora, se você se conformar, você faz o quê? Você tende para a carne. E aí você vai ser carnal. E aí a gente pode ler o fruto do Espírito de trás para frente, né?
Hein, Daniel? Me lembro, né? Eu tenho domínio próprio, eu sei, mas a gente perde, não perde? E aí vem derrubando tudo, né? O domínio próprio derruba a mansidão, que derruba a bondade, que derruba a fidelidade, que derruba... a fidelidade e a bondade derruba a longanimidade, que derruba a paciência, que derruba a paz, que derruba a alegria e derruba o quê? A gente está aqui para ter vida abundante de que forma? Sem amor? Sem amor? Principalmente sem o amor do Pai? Lembra da história do filho pródigo? Né? Você está vivendo pelo roteiro da cultura ou pela palavra? Essa é outra pergunta bem auspiciosa, né? Uma pergunta que põe o dedo na ferida e só falta sangrar. Na verdade, a ideia é essa mesmo. Quando eu falei para vocês da seriedade, era para que vocês lembrassem disso, tá? De que é só na mente renovada que a gente consegue a vitória, tá? Mas vamos, antes da gente terminar, eu falei para vocês, eu vou ler novamente Romanos 12, mas não 12:2, eu vou ler 12:1, na versão que eu gosto muito, que é a NVI, tá? Romanos 12:1-2 fala assim, ó: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Eu rogo-lhe pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam de que forma? Em sacrifício vivo, santo e agradável. Porque quando você se entrega a Deus de forma sacrificial, buscando santidade e agradando a Deus, Paulo chama isso de culto racional. Razão está aqui? Ou está aqui? Onde está a razão? O culto racional acontece aqui. Então você se oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você está fazendo isso de sã consciência. E aí Paulo vem e quem joga a bola, né, entra com os 2 pés de carrinho, rompendo o tendão de Aquiles. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. De que modo? Pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês sejam capazes de experimentar e de comprovar, como no versículo 1, qual é a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. Como é que você vai conseguir viver a vida em abundância de João 10:10, que Jesus nos disse, sabendo que você não se sacrifica, que você não se esforça, que você não se santifica, que você não perdoa, que você não vive a palavra? Como é que você vai chegar nessa boa, agradável vontade de Deus? É por isso que o versículo 1 fala com o 2 e o 2 pumba, volta no 1. E isso aqui fica meio que um reboot, né? Fica ali rodando nele mesmo, porque no fundo é isso. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês entendem a necessidade que nós temos de voltar para o casulo? E quem tem dúvida, tá? Na carne. Quem foge da dúvida está próximo do Espírito. E é nesse ponto que a gente quer chegar, tá? Eu vou colocar o último slide porque como eu pedi para que vocês, se a gente tivesse um momento de reflexão, tá? E nesse momento de reflexão, esse último slide falou muito, porque, querendo ou não, a palavra fala que o Senhor é bom. E a sua? Olha que bonito. A transformação não acontece quando você muda apenas o que você faz. Ela acontece quando Deus muda a forma como você pensa. A renovação da sua mente acontece aqui? É pela bondade e misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigado.
Obrigado, Senhor. Mais uma aula. Aqui toda a honra e toda a glória, Pai. Vamos levantar para a gente poder finalizar? Ô, Marie, ora por nós, por favor.